Esse crime ele tem muitas coisas que são bizarras, que são vergonhosas para uma empresa como a Vale e a BHP, que tem o dinheiro que elas têm e tudo mais. Mas hoje a pauta é o reassentamento, né? Então, queria sair do hotel, saímos, fomos para o aluguel. Mas também quer sair do aluguel. Essas famílias querem voltar a viver em suas casas próprias. Se Pessoas que ainda possível, vivem de aluguel. voltar a viver em suas casas próprias na comunidade que elas viviam, né? Que ela nasceu. Então, também não adianta dar uma casa própria para pessoa num bairro aleatório de Mariana. Você era meu vizinho. A gente era amigo de vizinhança. Eu quero voltar a ser seu vizinho. Mesmo que a gente brigue como vizinho, mas você é meu vizinho, ali que a gente via junto, quem tem uma identidade cultural, quem tem memória, né? E tal. Então, o reassentamento, porque é isso, a gente não quer casa, a gente quer o reassentamento, né? Dessas famílias. Que seria, então, no caso de Bento Rodrigues, a Nova Bento. Né? E 8 anos depois, aí para mim essa é uma das grandes vergonhas assim, internacionais da Vale da BHP. 8 anos depois, não foi feito o reassentamento. Eu tive com um funcionário da Fundação Renova recentemente, eu falei, eu quero que você me explique, argumente, por que que 8 anos depois não foi construída uma casa. A gente até brinca, né? O pedreiro mais morcego do mundo, ele faz uma casa em 8 anos. Então não tem argumento para não ter casa, não ter o reassentamento em 8 anos. O projeto foi feito com as famílias, as assessorias técnicas, que é essa conquista que a gente teve aqui agora, teve em Mariana, foi tudo feito coletivamente. A empresa não faz porque ela não quer fazer. É uma decisão dela não fazer. Ela quer que a família, ela quer dar o aluguel, ela quer dar a casa própria. Olha, você vai morar lá em tal lugar. Inclusive, se você quiser sair de Mariana e morar em outra cidade, melhor ainda, te paga uma casa até mais cara. Mas pouco tempo. À medida que as famílias têm uma capacidade de resistência muito grande, porque as famílias poderiam ter se entregado 8 anos depois, né? Todo mundo cansa. Mas a gente conseguiu agora, há poucos meses, um acordo que é histórico no caso da Bacia do Rio Doce, esse acordo de Gesteira. Mas é isso, além de Gesteira, ainda tem outras comunidades que foram devastadas, como Bento Rodrigues, como Paracatu de Baixo, que a empresa ainda está deixando a desejar. Porque é isso, é uma opção da empresa, e isso não é de agora também, na do MAB. Ela sabe que juntar as famílias no reassentamento, isso potencializa a organização. Além de ser uma conquista, eles não vão viver junto, vão voltar a viver junto e tal. Isso potencializa a organização. Isso nessa região. Mas Isso na região nessa região. Qual a região que ela ainda está amarrando, que ela ainda não tem argumento e ainda não faz essa. É um reassentamento que fala? É reassentamento. Não, então, nessa região. Então, em Barra Longa, Gesteira, foi feito agora um acordo. Mas tem outras 2 comunidades rurais destruídas, que é a Fundação Renova, que é aí a laranja, né, a testa de ferro da Vale da BHP. Essa continua enrolando, que é isso. Bento Rodrigues, que teria que construir a Nova Bento, e Paracatu de Cima. Então, São 3 comunidades rurais. A Renova continua com os velhos problemas. Mesma coisa, não mudou nada. Mas isso esses assentamentos aí, para uma empresa igual a BHP, igual a Vale, financeiro não é. Qual é o argumento que eles dão? Não, o argumento que eles dão é que eles estão construindo, que estão fazendo. Mas chega lá, não tem uma lajota. Durante uns 2 anos eles falaram que tiveram um problema ambiental para liberar o lote, aí bota a culpa no município, no estado, na burocracia. Bom, eu já vi muitas vezes a Renova se escorando na burocracia do estado para não fazer as coisas. Mas politicamente é isso, é uma decisão da política das empresas não fazerem. Porque é isso, o reassentamento é uma conquista que é coletiva. A casa é individual, mas a conquista é coletiva porque você pega um grupo de famílias e coloca todas juntas no mesmo local. E elas projetam o bairro delas, elas constroem e tal, né? Então isso potencializa a organização. Na história do MAB tiveram muitos reassentamentos, rurais e urbanos também. Então é uma decisão política da empresa não reassentar. Então ela ganha no tempo. Então, tipo assim, vai passando 8 anos e ela fala, vem cá, mas você quer esperar esse reassentamento? Eu te pago uma casa de 1 milhão onde você quiser. Para que reassentamento, pô? Tal. E aí ele vai ganhando as famílias no cansaço. Mas é isso, as famílias elas estão resistentes, elas estão firmes, brigando pelo reassentamento. Mas a cada ano que passa, isso segue como, para mim, uma das vergonhas principais da Vale, dessa marca da BHP. Não ter a capacidade de construir a casa de quem ela destruiu. E deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. A gente falou agora, você falou sobre a Vale, BHP e Samarco. Os governos de Minas Gerais, Espírito Santo e governo federal, como que eles estão se movimentando em relação a isso tudo? Como está sendo a atitude deles?
Vamos começar pelo governo de Minas Gerais, o Zé Mar de Minas Gerais. Mas você quer saber como está hoje ou como Vocês foi estão esse período todo? não, o atual, pô. No atual. Tá dando apoio, não tá? Como é que tá? Não, o Zema, ele está muito interessado no acordo para ele, né? Ele teve uma experiência que tem a ver com a nossa luta, mas ele também soube muito bem colocar os interesses dele em jogo, que foi o crime de Brumadinho. Com o crime de Brumadinho, pela nossa mobilização, a gente também levou vários atingidos por isso para lá, montamos brigada. Essa prática no MAB ela é recorrente. Montamos brigada, fomos lá. E lá, quando a nossa brigada chegou lá, já tinha a conversa que a Renova ia para lá. O nosso pessoal que estava lá falava que via lá com camisa de ONG funcionários da Renova. Então, a estratégia era levar a Renova para lá. Não era nem criar uma nova fundação, não. Era a própria Renova mesmo, que já existe, e ir para lá. E nós batemos, não. A Renova é um fracasso. Se vocês não querem fazer errado, é sem Renova. E ganhamos um apelo. Porque é isso, a Renova... Aí quando eu questionava, e aí, Renova? Ela vai se defender como? Você não fez uma casa, na época, 5 anos depois, então ela não tinha argumento. Não Você indenizou quem? Não tinha indenizado ninguém, então ela não tinha argumento. Nós ganhamos essa briga. Não deixamos ter Renova lá. Não ter Renova lá implicou, então, que a solução lá teria que ser de uma outra maneira. Aqui o acordo fez que surgir uma fundação Renova. Lá o acordo se daria de outras formas. Então, como foi o acordo lá? Uma parte social do acordo, que é as famílias atingidas, então seria gerida, está sendo gerida pelo Ministério Público Federal, né? Que contrata uma empresa terceirizada e gere programas sociais com esse recurso que é da Vale, mas é isso, está sobre a tutela do MPF e das demais instituições de justiça. Mas a maior parte do bolo não foi para a parte social dos atingidos, não foi para o MPF e para as entidades que ele colocou. Foi para o governo de Minas, que assumiria então a parte da reparação mais coletiva, que aqui inclusive foi a Renova também que assumiu e também não fez nada. Mas a parte de saúde, de infraestrutura, de educação foi para o governo Zema. O governo Zema não está preocupado com isso. O governo Zema pegou esse recurso. Primeiro que a grande obra que ele anunciou, não, vou fazer o acordo, qual é a grande obra? A duplicação do Rodoanel. Para quem conhece Minas, e você conhece, o Rodoanel é a rodovia das mineradoras, da mineração. Então você duplicar o Rodoanel é bom para o cidadão? Claro que pode ser, que está ali dirigindo, pegando efeito trânsito. Colateral. Mas ele é bom para os caminhões das mineradoras que estão rodando ali. E o melhor, né? A cara do Romeu Zema fazer isso. Ele pega e anuncia, não, vou duplicar e, depois de duplicado, entregaria a iniciativa privada. Então o trabalhador com a rodovia duplicada com o dinheiro do atingido vai pagar pedágio. O atingido vai pagar pedágio na rodovia duplicada com o dinheiro dele. É isso que ele está fazendo. Mas veja bem... Pera. Eu quero ouvir isso de novo. Vamos lá. Só para eu entender. Quem mora ali no Rodoanel são os atingidos. Só para eu entender. Peraí, calma. Eu sou dono de uma empresa. Isso. Eu preciso fazer uma duplicação aqui para os meus caminhões passar. Sim. Aí eu fiz uma merda danada. Então, eu tenho que indenizar o Estado por essa merda que eu fiz. Aí eu pego esse dinheiro do Estado, esse dinheiro meu, que eu tenho que indenizar, entrego para o Estado, aí o Estado constrói a rodovia que eu estou precisando. Isso. Aí ele faz política fazendo a minha obra. E ainda vai cobrar pedágio por uma obra que eu deveria ter feito, não fiz, ele fez para mim, eu paguei a minha indenização, ele fez a política e no final as pessoas que estão prejudicadas ainda vão ter que pagar o pedágio, é isso? Esse é o selo de qualidade Romeu Zema. Alguns dizem que pode ser o futuro presidente do país, né? Então já fica de olho aí que esse é o selo de qualidade do Romeu Zema. Se o Zema presidir o seu país, é isso que ele vai fazer com o seu país. É o Zema que quis separar o país? Que quis separar o país? Rapaz, por mim que separe, fazendo uma besteira dessa, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas a história não acaba por aí, não. Ele, para além disso... E o que ele fez? Parte desse dinheiro ele deveria investir, enquanto Estado, nos municípios atingidos do Vale do Paraupeba. E está investindo.
mas ele teve que fazer uma troca de favores com a Assembleia Legislativa de Minas. Ele pegou também esse recurso, e nós estamos falando de um recurso aqui, só para vocês entenderem. Isso você está falando de Brumadinho. Você deu um time na questão de Mariana e deu um exemplo de Brumadinho. Para entender qual é a lógica do camarada. Uhum. Em Brumadinho, ele pegou então esse dinheiro para fazer o Rodoanel e tudo mais. Fez hospital também, investiu nas prefeituras atingidas. Mas é muito dinheiro, estamos falando de 20 bilhões. É disso que nós estamos falando. Ele pegou e distribuiu para todos os municípios mineiros, são mais de 800. Para todos. E aí, isso é o que fez. Vai falar, quem discordar, manda aí no chat aí. Prova que nós estamos errados. Foi isso que fez ele se reeleger no primeiro turno, com o pé nas costas. E foi isso que fez ele virar voto no segundo turno. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte. O acordo de Brumadinho tem pontos muito positivos para os atingidos de lá em relação à Bacia do Rio Doce. Mas o Zema está usando o dinheiro dos atingidos para fazer política. Usou em Brumadinho, e se agora a gente não conseguir que esse novo acordo que está sendo feito na Bacia do Rio Doce seja um acordo justo, correto e que tenha a participação dos atingidos, é isso que ele vai fazer de novo. Só que agora a proporção é maior. Ele usou o dinheiro de Brumadinho para a reeleição. O dinheiro do Rio Doce ele vai usar para quê? Ele não quer mais reeleição. De fato. Ele quer a presidência da República. Nem pode, né? E ele soube capitalizar benefício próprio, um recurso que poderia ter sido usado para aquela região ali dos atingidos do crime de Brumadinho. Ele espalhou para o estado todo de Minas Gerais. Aparentemente, olhou todo mundo. Na verdade, ele usou esse recurso para se reeleger, sem explicar para as pessoas de onde está vindo o recurso e tal. E ainda fez a questão da duplicação aí da rodovia. Tá fazendo, tá fazendo e depois vai entregar para ele próprio, né? Para esse privado, que ele representa um partido aí que olha literalmente a questão da iniciativa privada. Beleza. E no Espírito Santo? Tá muito diferente disso? O governo do Renato Casagrande, que afinal de contas nós estamos no segundo mandato dele, né? Começou agora em 2023, o primeiro começou em 2018. Então ele pegou aí 3 anos, após 3 anos do crime de Mariana. Como que está o governo do Espírito Santo em relação a isso? Está ouvindo os atingidos? Não está? Como é que está isso aí? Ouvir é uma coisa, né? Está atendendo? Isso aí, atender, como fala, né? Escutar é outra coisa. E está ouvindo desde quando? Desde agora. Isso é uma coisa que é importante dizer, porque quando tem a assinatura do acordo que cria a Renova, que é em 2016, os estados todos estavam, a União, o Estado de Minas e o Estado do Espírito Santo. Esse acordo, na verdade, foi uma lavada de mão do poder público, que tem responsabilidade sim. Não é porque criou uma fundação privada que o atingido deixa de ser responsabilidade do Estado. O atingido, ele usa o SUS, ele usa o SUAS, ele usa a escola pública, ele é um cidadão como qualquer outro, né? Não é porque ele é atingido que ele não é mais cidadão. E a partir do momento que cria a Fundação Renova, os estados, o governo federal, eles lavam as mãos. Então, dito isso, nesse período todo, inclusive no segundo mandato do Casagrande, ele simplesmente lavou as mãos. Não fez nada. A gente tem uma pauta específica com o Estado do Espírito Santo, que chama-se Política Estadual dos Atingidos por Barragens. Nós somos o Estado vítima do maior crime ambiental da mineração do mundo. É Espírito Santo e Minas. Temos outros grandes crimes, mas nós somos o do maior. E o nosso Estado, ele não tem uma lei que assegure os direitos da população atingida. Minas tem? Minas criou a lei não por causa de Mariana, mas por causa de Brumadinho. Entendi. Em 2019, quando rompeu Brumadinho, a lei que já estava na Assembleia Legislativa há muito tempo, de Minas, ela foi botada em votação, foi aprovada, e naquele contexto o Zema não teve como sancionar. Ele teve que sancionar, ele não teve como vetar. No Espírito Santo, então, a gente tem uma quantidade considerável de atingidos por barragens. Nós estamos falando de Colatina, segundo o último censo, 160 mil habitantes.
Nós estamos falando de Linhares, segundo o censo, uns 180, 190 mil habitantes. Estou falando de Aracruz, 100 mil habitantes, 110 mil. Não estamos falando de locais pequenos, mesmo que fosse pequeno, mas estamos falando de muita gente atingida. Então, o mínimo que se espera é que o Estado, então, assumindo sua posição de Estado, crie uma lei. Não ele que cometeu o crime é da empresa, a empresa é privada, mas o que ele, enquanto Estado, tem que fazer? Tem que assegurar o direito das populações atingidas. Esse debate nós iniciamos aqui no Estado já há um tempo, mas como o Casa Grande só começou esse ano. Então, ano passado... Mas por que não começou antes? 4 anos atrás? Porque ele nunca nos recebeu. Nunca nos recebeu. No segundo turno das eleições, ele nos recebeu, junto com uma série de outros movimentos sociais. Também não nos recebeu sozinhos, né? Vou receber só os atingidos. Não. Estava a gente, um conjunto de outras organizações, o que não é nenhum problema. A gente construiu uma pauta unificada. Mas a gente entende que essa causa, como eu falei, é uma causa que é uma exceção. Esse crime ter cometido no nosso Estado. Né? Não é uma coisa que acontece todo dia, não tem um monte de caso assim no nosso Estado. Okay. Né? Isso é uma questão de relevância nacional e internacional. Então ele assume o compromisso que é então agora, nesse segundo governo, ele então nos recebe. A reunião nossa foi em abril, salvo engano. Entregamos a lei já, o projeto de lei, né, escritinho na mão dele, tudo bem detalhadinho. E falamos, vamos fazer diferente? E estamos esperando. Mas ele prometeu o que nessa reunião? O Renato Casagrande, governo do Espírito Santo. Iria analisar o conteúdo da lei. Porque qual que é o pedido? Qual é a questão da lei? Para você que está assistindo, para você também entender. Essa lei, ela é uma lei que ela versa sobre responsabilidades do Estado, do Executivo, não do Legislativo. Porque ela envolve orçamento, envolve obrigações que são do Estado. Então a lei ela pode ser votada na Assembleia, aprovada e ir para ele sancionar, igual o Zema fez? Pode. Mas isso tem elementos inconstitucionais. Qual que é o correto dessa lei? O Executivo ser o propositor dela. E aí manda para a Assembleia Legislativa vai aprovar. Por que isso? Porque aí não é um poder versando sobre o que o outro tem que fazer. Aí fala assim, a democracia funcionando corretamente. É o próprio Executivo, já que trata de obrigações do próprio Executivo, ele falando, não, eu tenho que fazer isso. Envolve orçamento, passa pela Assembleia, mas não só. Então, o caminho correto, o pedido foi esse. E aí, nessa ocasião, ele falou, então, nós, Estado, Executivo, a Procuradoria do Estado vai analisar o conteúdo dessa lei e vamos caminhar no debate. Só que isso tem 6 meses. E de lá para cá, a gente não conseguiu mais encaminhar no debate. Nessa reunião que você falou em abril? Isso. Mas ele prometeu alguma coisa? Que ia abrir o debate, que ia encaminhar alguém para começar a dialogar? Até porque ele é governador do Estado, não vai ter aquele tempo para estar discutindo um assunto específico todo momento. Até porque tem vários assuntos para estar discutindo no Estado. Ele prometeu encaminhar alguém para estar discutindo com vocês, alguma coisa assim? Como é que ficou essa conversa? Encaminhou com a Procuradoria do Estado, que estava na reunião, um procurador do Estado, que de lá para cá tentamos reunir umas 4 ou 5 vezes, mas marcamos as reuniões, né? E sempre, um dia antes da reunião, era cancelado.